Fala galera, beleza? Leandro, mais uma vez, canal Inteligência Natural, iniciando aí mais uma live. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018, 21 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Então, como eu havia prometido para vocês, nós faríamos uma live aí conversando com o meu amigo Arlindo Rocha e a minha amiga Luana Martins BR, tá? Como eu falei, vocês já sabem também, né? A Luana tem um canal excelente. Inscrevam-se no canal da Luana, tem feito um trabalho muito bom aí, falando sobre a palavra do Criador, falando sobre Terra plana, tá? O Arlindo também está sempre colaborando aí, já mandou vários materiais para mim, para a gente pesquisar aí sobre a temática da Terra plana, dentre outras coisas. Então nós vamos discutir, pessoal, aí, né, sobre o vídeo que eles fizeram aí em parceria sobre a questão do Apocalipse capítulo 6, né? Quando o céu for enrolado, me faz até lembrar de um hino que cantava lá na Assembleia de Deus que eu frequentava desde quando eu era pequeno com a minha mãe, que era um hino da harpa assim, ó, quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quem lembra aí da antiga? O pessoal da antiga deve lembrar aí, das Assembleias de Deus. Então, eu fiquei. Quando eu assisti o vídeo da bolha, eu fiquei. Na hora veio esse hino na minha cabeça. Pô, interessante. E ali uma explicação muito boa, um pensamento muito bom, um raciocínio muito bom. Eu acho que tem muita coerência. Mas nós vamos discutir aí sobre essas e outras questões. Uma boa noite para a galera que está chegando aí. Daqui a pouco a gente manda um salve. Então, primeiro as damas, né? Luana Martins está com a palavra. Pode dar o seu salve, hein? Antes de você Pode falar, passar meu para a amor. Luana, galera, a Luana, ela tem uma página aqui no canal, aqui no YouTube, chama Luana Martins BR. A gente falou sobre esse canal ontem. Então, quem estiver assistindo, se inscreve lá no canal dela. É um canal muito bom. É abençoado. Você vê, tem diversas coisas lá, diversos assuntos, e ele agrega muito a gente. E o Arlindo, ele tem uma página no Face, que ele também sempre está colocando lá Verdade. as informações, e ele compartilha vídeos dos youtubers, né, das pessoas que vão postando, e ele sempre está atualizando lá. Então é bem legal, acompanhem ele lá, que vocês vão estar em tempo real acompanhando o que todo mundo posta, o que todo mundo está comentando. Então sigam lá o Arlindo também no Facebook. É Arlindo Rocha, Arlindo? Exatamente, isso mesmo. Arlindo Rocha. Arlindo Rocha, tá certo. Para vocês acompanharem tudo certinho. Agora, desculpa, Luana, vai que é sua. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai bater um papo aí, né? Eu gosto quando o Leandro fala, galera, beleza? Muito bom. Então, gente, é uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Para falar mais um pouquinho da bolha e tirar um pouquinho as dúvidas, né? Porque surgiram muitas dúvidas do pessoal que assistiu o vídeo, né? Então, quem tiver perguntas aí, quem tiver algumas coisas que não está se encaixando, né? Ainda a gente vai destrinchar, tá bom? Bom, o Arlindo quer falar alguma coisa? Agradecer a primeira oportunidade que vocês deram aí para estar falando com vocês, a minha primeira live aqui. Quero mandar um abraço para a Alice, lá de Cataguases, Minas Gerais também, uma garotinha de 5 anos. E pode dar sequência aí, Luan. Começa dando sequência aí. A gente vai falando o resto. Então, tá bom. Então, gente, olha só. A ideia da bolha, o Arlindo falou que não dormiu, né? Pensando nessa ideia e tal. Aí ele trouxe a ideia no grupo que a gente tem de WhatsApp. Inicialmente, quando ele trouxe a ideia, ele falou, ai, gente, será? Mas eu estava pensando isso, é uma ideia meio maluca. E aí, eu não sei como que a gente chegou em Apocalipse 6, no 6º selo. E aí eu falei, peraí, faz sentido sim. Olha só,
tem a ordem dos acontecimentos. A primeira coisa que acontece é um grande terremoto. Então, nesse terremoto, as bases vão se abalar. E aí pode ser que essa bolha, entre aspas, só perguntou, né? Então é esférico, o domo é completamente esférico ao redor da Terra plana. Então, como é que ficam as colunas? As colunas estão dentro da esfera ou estão fora? Né? Essa foi a primeira pergunta que surgiu da galera quando começou a ver o vídeo. Bom, a ideia da bolha é só uma ideia, vamos dizer assim, não é uma esfera literalmente, né? É como o desenho que eu coloco lá no vídeo, aquele desenho que a gente conhece, né? O domo, e embaixo tem a montanha, que servem colunas, né, de sustentação da Terra. Então, não quer dizer que seja exatamente uma esfera, uma bolha. Não é bolha literal. A bolha para explicar essa situação. E então, ela subir, porque se abalaram as bases, né? Então ela sobe para a superfície. Não quer dizer que seja uma esfera perfeita. Mas também não descartamos a ideia da esfera perfeita. Pode ser, né? Então como é que as colunas é dentro, é fora? Não sabemos, né? O que vocês acham? Será que é uma esfera mesmo? Ou será que é plano embaixo, né? Tem todas as colunas e embaixo é plano, né? De qualquer forma, a ideia da bolha é só a função, como que acontece dela subir. É como um submarino, né? Quando sobe na superfície. Então, o pessoal, mas não é uma esfera. Calma, gente, aqui, não tem... Luana, desculpa te interromper. Quando alguém estiver falando, Arlindo, fecha o seu áudio aí. Fecha o microfone, que eu também fecho o meu aqui, senão a voz volta. O pessoal está reclamando que o som tá ruim, mas é porque a gente não está fechando o microfone. Entendeu? É só apertar no ícone aí da live, aí fecha o microfone. Quando for o outro falar, para não ficar voltando esse eco assim, o pessoal está dizendo que não está entendendo muito bem. Desculpa te interromper, Luana, pode continuar. Então, o pessoal pergunta, é uma esfera literalmente, mas como se tem as colunas? Não deve necessariamente ser uma esfera o domo, tá? A ideia de bolha é só para explicar como funciona essa dinâmica da Terra subir, né, para a superfície. Né, Arlindo? É isso aí, eu entendi. Então, fala aí, Arlindo. As pessoas perguntam, ainda está muito fresco ainda essa ideia, né? Aliás, está fresco para a maioria, para a gente já está, meio que, já faz um tempinho que a gente está conversando sobre isso. Então, vamos ter em mente uma coisa. A gente não pode descartar as promessas, porque Deus, ele prometeu para Noé que nunca mais vai acabar o mundo em água. Mas só que lá em Apocalipse fala que o domo vai sair fora. Então, como que vai sair esse domo e a água de cima não vai cair? Então, nesse ponto que eu peguei, né, que eu fiquei pensando, tal, que eu passei para o pessoal. Então, eu pensei assim, bom, então há uma necessidade, ou se essa água primordial, né, que está acima do domo, sair fora, né, ou a terra se deslocar. Mas para aquela água toda se deslocar, vai para onde? Eu não tenho imaginação para isso. Não tem. Então, o que eu achei mais plausível foi essa. Porque a Bíblia fala de colunas. Ok.
E depois a gente lendo um pouco mais de Apocalipse, fala também de terremoto. E por que não? Um terremoto não pode romper essa coluna. Ela rompendo, nós temos aqui os nossos gases. Aqui a gente apelidou bolha por causa da função da bolha, não que nós somos uma bolha. Vai chegar lá com o espetinho na bolha. Não é assim. É só a dinâmica dela. Então, o que acontece? Rompendo, né, essa estrutura abaixo, né, essa coluna, o que acontece? Sobe. Subiu, chegou até a superfície desse mar primordial, pode tirar o domo tranquilamente, não vai cair mais água, porque a água a gente já vai estar nivelada junto com ela, né, essa é a ideia. E aí vem os eventos, né, que nem você estava falando no vídeo sobre a pilha, né, que daí desliga, aí as estrelas caem, tal. Para quem assistiu já o vídeo, quem não assistiu, vai lá no canal da Luana lá, dá uma olhada lá para entender melhor. O que vem, que a gente consegue enxergar em bunkers, em montanhas, como fala lá em Apocalipse. Então os eventos começam a acontecer de forma muito mais simples e literal, né? Porque se a gente pegar o globo, né, falando de terra plana, pegar o globo e tentar encaixar isso, eu não consigo achar lógica. Por quê? Porque só uma estrela, segundo o heliocentrismo, é maior do que o Sol mais de 1000 vezes. E se cair, a Bíblia fala que vai cair as estrelas aqui. E aí, quem está errado? É a Bíblia ou a ciência moderna que está falando isso? Eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia fala que as estrelas vão cair, então são as estrelas. E para as estrelas caírem aqui, elas têm que ser menores. Concorda comigo, Luana? Ou não? Então, pois é, você tocou num ponto interessante. Outra coisa que até cristãos mesmo, né, lendo a palavra, chega a dizer, mas é metafórico, né? Isso não é literal. Porque, gente, tudo bem um globalista, né, não entender a questão das estrelas caírem sobre a Terra, vai pensar, deve ser meteoros, deve ser alguma coisa do tipo, né? Ou alguns vão além, né? Não, estrelas são anjos, então serão anjos, alguma coisa assim. Mas, gente, a cena começa com um grande terremoto. Terremoto existe no mundo, no literal. O Sol perde a sua luz. Isso nós já vimos no literal. A Lua ficar vermelha, a gente também já viu no literal. Então, é uma cena que está acontecendo. Se for metafórico, quer dizer o quê? Né? Então, me explica, então, o que quer dizer o Sol perder a sua luz. Quer dizer... Vai dar uma interpretação aí, né? Filosófica, não sei. Então, não faz sentido. Terremoto, Sol perdeu a sua luz, Lua ficou vermelha. No final, as estrelas caem sobre... não, as estrelas não é literal. Ué? Mas você está falando da cena inteira é literal. E aí chega nas estrelas... Não. Né? Então, não tem jeito. As estrelas caem sobre a Terra. Bom, falando das estrelas, outra questão bem complicada e que a gente quebra a cabeça, né, Arlinda? Eu não sei se eu falo agora ou deixo para depois. As estrelas caem na Terra, certo? Como figos verdes lançados à figueira por um vento muito forte. Então, é algo muito forte caindo sobre a Terra. Me fez lembrar da montanha flutuante lá do vídeo do Márcio Além da Nuvem. Eu acho que a galera já deve ter visto aí a montanha flutuante, né? O Márcio Além da Nuvem fala dessa montanha que vai cair, né, como uma roda de moinho. E aí, as estrelas caindo sobre a Terra.
quando a gente vê as estrelas, olha só, antes, as estrelas vão cair, mas o Sol e a Lua não. Esse é um problema que a gente encontra nessa visão. Por que que o Sol e a Lua também não caem? Nós temos duas possibilidades. Uma, nos originais, vamos colocar aqui a hipótese, alguém aí que tem algum modo de procurar, né, numa Bíblia mais próximo do original, vai que está escrito, em vez de estrelas, está escrito os luminares, todos os luminares, e a Lua e o Sol também caem. Ou a Lua e o Sol realmente são holográficos, né? E estão fora do domo e dentro do domo é holografia magnética? Não sei. É de se pensar. Mas as estrelas caem com muita força e a Lua e o Sol não. Então, é algo muito para a gente refletir e tentar descobrir, não só nas escrituras, mas também, claro, né, com o avanço das pesquisas da Terra plana, a gente entender um pouquinho mais isso aí. Bom, outra coisa interessante é que quando a gente vê as estrelas, eu ouvi um amigo falar uma coisa interessante. As estrelas, aí vamos para o mundo espiritual. Quando a gente vê elas por uma câmera muito, muito boa, a gente vê elas como uma moeda. É como um círculo plano. E é estranho, porque quando a gente olha para o Sol e a Lua, eles são esféricos. As estrelas, não. O que me faz pensar, e que esse amigo falou para mim, é que da mesma forma que a montanha flutuante é um círculo plano e que ali habitam seres, né, nas regiões celestes, né, esses anjos caídos, e nas estrelas habitam anjos, talvez sejam todos círculos planos, e por isso que vem anjos, né, caídos. É só uma ideia, tá, gente? Vocês vão dizer para mim, eu estou fazendo perguntas, tá? E vocês vão dizer se faz sentido, não faz sentido, né? Então, pensando em holografia magnética, pensando a questão espiritual, os anjos nas estrelas e tudo mais. Mas fato é que as estrelas vão cair sobre a Terra e é uma coisa muito, muito forte. Muito forte. Tem alguma coisa que eu esqueci, Arlindo? Não esqueceu nada não, é isso aí mesmo. E lembrando também, pessoal, que é o seguinte, a gente teve a ideia, né? Não é porque a gente teve a ideia que a gente sabe tudo. Isso não é assim que funciona. A gente tem ideia, mas de repente alguém é um quebra-cabeça. Eu sei uma parte. Pode ser que alguém que está aqui assistindo tenha um estalo aí na cabeça, pô, tem um evento assim, 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 que pode ser, pode não ser. Então é apenas uma ideia, entende? Às vezes as pessoas costumam apedrejar primeiro, antes de entender, antes de procurar saber. Então, como a gente tem sempre falado, ajuda a gente a encontrar os erros, né? Isso não pode acontecer por causa do fator disso. Que nem a questão da Lua e do Sol, a gente começou a pensar isso ontem. A gente viu, poxa, mas por quê? A Bíblia fala que as estrelas vão cair, mas não fala nada do Sol e da Lua. Né? A Luana teve uma ideia agora de ver se a gente acha no original. Pode ser que esteja escrito lá as luminares, tá certo? Correto. Mas se não tiver, a gente já tem um problema aí. Porque se for levado em consideração como que é o nome da pilha que você fala, Luana? Como? Pilha eletrolítica. Isso. Se a gente levar em consideração isso, o Sol e a Lua também estão sendo, como se diz, levitando, é isso a palavra certa? Através disso.
Então, por que os dois não caem? E também tem um outro pensamento também que a gente estava tendo também. Pode ser holográfico, o Sol e a Lua holográfico e as estrelas não. Por isso que as estrelas caem e o Sol e a Lua não. Então, são pensamentos que a gente vai adquirindo conforme vai vindo as informações, entendeu? Então, por isso que a gente pede para as pessoas ajudarem a gente. Quer criticar? Critica. Às vezes, na crítica, a gente também aprende, né? Porque a intenção é o quê? A gente vê se está certo ou se está errado. Porque quando a gente... Eu acredito que 99% das pessoas que estão seguindo, né, aprenderam a questão da Terra plana, eles não querem saber só se a Terra é plana, não. Eles querem saber da verdade, assim como a gente também. A gente está buscando isso, a verdade. Se tiver errado, amém, a gente começa do zero de novo. Mas, para espanto de muita gente, por enquanto, eu não encontrei erro. Você encontrou algum erro, Luana? Eu não encontrei nenhum até agora. Os que a gente encontrou, a gente conseguiu ver. Inclusive, a gente estava vendo, mostrei ontem à noite para o Leandro, e mostrei hoje para a Luana. Parece que em Isaías 24, 17, fala da... Por favor, Luana, leia para a gente. Lê pra gente. Então, galera, Isaías 24, do versículo 17. Se a gente ler o capítulo todo, tem algumas coisinhas aqui que também chamam a nossa atenção, desde o primeiro versículo. Mas eu vou ler aqui do versículo 17, tá bom? Isaías 24. O temor, a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem, ó. Totalmente está quebrantada a terra. Totalmente está destruída a terra e totalmente abalada a terra. Totalmente cambaleará a terra como o ébrio e será movida e removida como a choça de noite. A sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. Versículo 21. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Ó, é o que eu estava falando antes, gente. Meu Deus. O Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Tá vendo que os anjos nas estrelas serão ajuntados como presos numa masmorra e serão aprisionados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Versículo 23. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, gloriosamente. Quando o Senhor virá, estabeleceu seu reinado de 1000 anos. E aí, essa cena, né, vai estar se cumprindo. Quando a gente vê lá em Apocalipse 6, ele fala assim, ele fala dos ricos, dos grandes, dos poderosos, né, que se esconderam embaixo das montanhas, nas cavernas. Isso nos faz lembrar dos bunkers, né? Os bunkers que eles mesmos estão construindo, já estão abastecendo, já tem um tempinho, porque eles sabem que está muito perto esse dia. E quando ele diz: os reis da terra, os grandes e ricos, tribunos, poderosos e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós
escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então, essa cena não é a final, não é o fim de tudo. O novo céu, nova terra. Calma. Isso aqui agora vai começar a ira do Senhor. E o Senhor vai pegar eles lá de dentro dos bunkers. Vai pegar cada um deles. Né, Arlindo? Exatamente. E um outro detalhe também, Luana, que dá para a gente também ter um pensamento assim a respeito da Terra, né? Tem aquela parte que fala cambalear, né? Com um bêbado. Na versão que eu tenho aqui, fala cambalear como um bêbado. O que eu imagino isso? Ele está falando da Terra, certo? Ou seja, a Terra, sem a estrutura dela, sem as colunas que sustentam ela, e ela estando na água, o que acontece? É como se você colocasse um colchão inflável na água. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. E para quem está ali em pé, é como se estivesse num navio, né? Tem que a pessoa está no navio lá e está balançando, a pessoa fica em jogo, fica cambaleando. A palavra está falando exatamente isso aí. É o que eu penso, é o que eu imagino. Pode aparecer outras pessoas com outro pensamento, mas esse é meu pensamento. É o que me veio à cabeça. E a questão do bunker também, que a Bruna está falando, isso aí, para quem gosta de ver coisas sobre conspirações, essas coisas, sabe que já está há anos já, pessoas já estão construindo já bunker, essas coisas, né? E aí, Leandro, o que você fala um pouco para a gente aí? Perfeito, galera, perfeito. Estava aqui só prestando atenção aí na fala de vocês, também aqui no chat, o pessoal chegando, cumprimentando. Deixa eu agradecer aí, temos já 102 espectadores. Veio crescendo tímido aí, o pessoal, mas vieram chegando. Eu agradeço a todos aí. Bom, assim, é interessante destacar para as pessoas, como a Luana já falou, como você já falou, nós estamos levantando questionamentos. É preciso questionar, é interessante questionar, tá, galera? Ninguém tá batendo martelo aí dizendo a minha verdade é absoluta e todo mundo tá errado e eu que tô certo. Não, ninguém em momento nenhum tá fazendo isso. E outra coisa também, a crença no modelo da Terra plana não está limitada a só quem crê na Bíblia. Tem algumas pessoas que nos acusam que não, Terra plana é coisa de crente. Não. A relação que a gente faz com a Bíblia é que, bom, pelo menos eu particularmente, muitas partes da Bíblia eu não compreendia, porque eu ainda não conhecia o modelo da Terra plana. Então, o modelo da Terra plana, ele me esclareceu um monte de leituras bíblicas que eu já tinha lido várias vezes e não sabia. Não sabia se era literal, se era sentido figurado e tal, etc. Agora, como bem foi falado aí até pela Luana, quando a Bíblia cita o sol, cita a lua, cita as estrelas, os poderes dos céus serão abalados. Quais são os poderes do céu? Quais são os poderes do firmamento? Creio eu. Magnetismo, eletromagnetismo. O sol e a lua estão sob um confinamento magnético. O Martins do canal Sem Hipocrisia colocou um vídeo no canal dele há um tempo atrás aí, mostrando o processo de levitação magnética. A gente até aproveita para responder uma pergunta que sempre vem, que é a seguinte: Leandro, como que o Sol e a Lua estão orbitando por cima do plano se não tem gravidade? Eles estão sob influência magnética, levitação magnética. Agora, o que eu vou falar aqui não é, calma galera, não é a verdade absoluta, é questionamentos. Eu concordo com a Aline e com a Luana, são questionamentos. Tem um cientista chamado Eric Dollard, acho que todo mundo já ouviu falar. Ele é considerado um Nikola Tesla atual, aí vivo. E ele, quando é interrogado sobre o Sol, ele diz que o Sol não está queimando nada, que o Sol não tem essa massa, que ele não queima, que não há fusão nuclear dentro dele, não há essa fusão de hidrogênio e hélio para gerar a sua energia, a sua luz, o seu calor, como a ciência diz para nós. Ele diz que o Sol é um véu oco, não está queimando nada, tá entendendo? E a luz que vem para cá e o calor é o resíduo, é como se ele fosse, como é que ele fala lá?
É como se o Sol, a luz e o calor do Sol tivessem vindo de uma outra dimensão. É mais ou menos isso que ele fala, não me lembro 100% da fala dele. Agora, vamos pensar um pouquinho, voltando para a questão aí, tá, vem o grande terremoto, abala as estruturas da Terra. Outra coisa, galera, terremoto é literal. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz que quem faz a Terra tremer é o Criador. Ele que faz a Terra tremer, tá? Então, quando tem um forte terremoto, eu tenho absoluta certeza, ou melhor, é meio redundante certeza absoluta, né? Se é certeza, já é absoluta, mas enfim, eu tenho certeza de que é o Criador. Ele faz tremer a terra. Tem um salmo que diz isso aí, eu não me lembro agora, a Luana deve lembrar. Mas tem um salmo, não sei se é o 60, 80 por aí, que fala: ele faz tremer a terra e ele faz cessar as guerras até os confins da terra, uma coisa desse tipo. Então ele move esse fenômeno da natureza pela força do seu poder. Agora vamos lá, houve um grande terremoto. A terra está solta, então ela começa a subir. O céu é enrolado como uma cortina, como diz lá, ou como uma folha de um livro, ou como um rolo. O céu sai. As luas, já que a pilha eletrolítica, o poder, os poderes do céu serão abalados. Então, já que é abalado toda a fonte energética, as estrelas caem. Aí ficou aquela dúvida, o Sol e a Lua. Bom, se Eric Dollard estiver certo e o Sol for apenas uma camada ultra fina, sei lá, o Sol e a Lua forem ultra finos, não tem massa, não tem esse peso de massa, densidade sobre volume, nada. É ultra tão fina que quando esse poder, esse eletromagnetismo for abalado, o Sol e a Lua simplesmente se dissolvem. Mas, galera, calma, isso é um pensamento, é um questionamento, é uma teoria. Eu não tenho ainda subsídio para afirmar, entendeu? Então é isso. Eu também O que tinha você acha, pensado Luana? nisso, eu também tinha pensado também nessa possibilidade, né? É aquilo, né, Leandro? A gente não tem como afirmar uma coisa ou outra, né? Infelizmente, a NASA talvez poderia, né? Mas tem dinheiro para isso, né? Para fazer pesquisa até esse ponto, sabe? No máximo que a Terra plana fez até hoje foi soltar balões, né? Mas não temos essa possibilidade, a capacidade de responder essas perguntas. Mas essa questão do Sol e da Lua serem muito finos e dissolverem também já passou pela minha cabeça. Uma outra coisa que eu pensei também, Leandro, as estrelas são bem menores do que o Sol e a Lua. E talvez as estrelas caindo, mas o Sol e a Lua são maiores, a força eletromagnética que faz eles levitarem, né, eles ainda vão ter força para levitar por um tempo, entendeu? Então não vão cair imediatamente naquele momento, né? Também pensei isso, mas, repito, é só uma ideia. São várias possibilidades, né? Pois é. Aqui, Luana, deixa eu só acrescentar uma informação aqui. Depois o Arlindo volta falando aí. Fiquem à vontade, pessoal. A live hoje vocês que comandam, tá? Eu só tô aqui nos bastidores. Olha só. O Márcio Júnior Charkenji escreveu uma coisa interessante. Também acho que só vai apagar. É coerente com o Sol holográfico. Então acho que não vai cair nem Sol nem Lua. Essa questão do Sol holográfico, galera. Assim, eu sou aberto aos pensamentos, às teorias. Eu acho que para a gente aprender, a gente tem que ser aberto. Porém, eu ainda acho que o Sol e a Lua são físicos, que não sejam projeções holográficas, tá? Eu gostaria de ver algum experimento, alguma evidência de que como uma holografia magnética é capaz de criar ranhuras, rachaduras, crateras, como tem na Lua. Por exemplo, se você aplicar uma determinada carga de energia elétrica numa batata, a batata cria esfera. Ou esfera não, desculpa, cria cratera. Parecido com cratera, né?
Então vem aquele pensamento, bom, a Lua e o Sol, eles estão no confinamento magnético. Tem altas cargas de eletromagnetismo tão grande lá em cima que essas cargas é que podem ter gerado as crateras na Lua, sendo a Lua física, não holográfica. Mas isso é um pensamento também. Agora, uma outra situação. Essa questão da holografia magnética também não responderia se o Sol e a Lua cairiam na Terra ou não. Por quê? Porque o Sol real, ele já está um pouco acima do Sol holográfico. Entendeu? Segundo o que eu vi aí sobre a questão da teoria da holografia magnética. Então, a meu ver, eu acho que não responde muito aí, não vai cair porque é holográfico. Tá, e o Sol real que está logo acima? O que vai acontecer com ele? Então, tá entendendo? Mas vamos lá, tá gostoso o papo, vamos lá. Não, justamente, ó, tem uma coisa interessante, olha só, o Sol físico, não sei, você me corrige, Leandro, se eu estiver errada, estaria possivelmente a mais ou menos 5.000 quilômetros de altura? Segundo aí o Martins, 5.000 quilômetros de altura, talvez? Mais ou menos isso aí. Entre 5 a 5.200, porque o Sol ele não tem uma altitude em relação à Terra fixa ali sempre. Quando ele vai fazendo o giro por cima dos trópicos, há uma diferença aí nessa altura, até porque tem um fenômeno chamado, eu não sei se fala analema ou anelema, alguma coisa assim. Anelema solar e lunar também. Por isso que tem o fenômeno da superlua. Inclusive, no começo do mês aí teve a superlua. Na teoria do globo, eles vão explicar que é o apogeu e o perigeu. O perigeu é quando a Lua está mais próxima da órbita da Terra, está mais próxima, e o apogeu é quando está mais distante. É por isso que eles falam que a Lua está entre 385 mil a 400 mil quilômetros de distância da Terra. Só que isso aí é simplesmente a órbita, simplesmente é a órbita da Lua por cima do plano, que me parece ser um pouco mais fechada do que a do Sol. O Sol vai lá fora no Trópico de Capricórnio, depois volta no Trópico de Câncer, perdão, na linha do Equador, depois vai para o Trópico de Câncer e volta assim a cada 6 meses sucessivamente, porque ele tem que levar a luz e a iluminação para todo o plano. Agora, a Lua não, você vê uma mudança brusca na Lua. Tipo, a Lua nasceu hoje mais ao sul, né? Dentro do quadrante leste, só que mais à direita. Amanhã ela já nasce mais à esquerda. É muito brusca a mudança dos trópicos que a Lua faz. O Márcio, Sim. Ele colocou aqui, deixa eu só achar que eu perdi. Ele colocou algo até bem interessante em relação a isso. Márcio Júnior. Mas se for físico, não cairia junto com as estrelas quando for abalado os céus? Porque, né, se for holográfico, não faz sentido cair. Pois é, então, eu acho, né, Luana e Arlindo, que eu acho que é isso que está faltando definir no pensamento, isso é o que está mais pegando, porque, assim, a questão de ser holográfico não responde porque, segundo o pessoal aí da holografia magnética, eu confesso que eu sei pouco sobre holografia magnética, eu estou ainda pesquisando isso, mas, assim, segundo os vários materiais aí que eu já vi, o Sol holográfico não anula o Sol físico. O próprio Márcio fez um vídeo falando sobre isso, uma live explicando. Ele não faz o Sol físico deixar de existir. O Sol físico estaria logo acima, e esse Sol que a gente vê é uma projeção do Sol real. Então, quer dizer, como é que ainda não responde a questão se o Sol real caiu ou não? Esse que está sendo aí o espinho na carne, né? Pois é, então, aí surgiria outro questionamento, se o Sol real estivesse numa camada acima, né, fora do domo. Mas abriu o domo, acabou, né? Não faria sentido do mesmo jeito, o Sol teria que aparecer do mesmo jeito. Né? Então, eu fico também com a ideia do Leandro, que falou, bem, mas o Sol e a Lua tem essa ideia que eles podem se descobrir alguma coisa do tipo, ou eles caem junto com as estrelas, né? E a gente só tem pouca informação ali
né? Desculpa, Luana, só te interromper de novo, desculpa. Ah, sim, fechou. Arlindo estava com o fone dele aberto, aí estava voltando sua voz, mas resolveu já. Continua, Luana, desculpa. Bom, então, realmente, o Sol físico estando acima, vamos dizer assim, o Sol a 5.000 quilômetros de altura. Mas a gente solta um balão a 34 quilômetros e vê o Sol naquela altura ali. Então, aquele Sol poderia ser o Sol holográfico. Mas, quando cair tudo, as estrelas, o Sol físico deveria cair, a não ser que ele estivesse fora do domo, ou como o Leandro colocou, a não ser que o Sol e a Lua fossem muito sutis, né? Muito, como é que eu diria? Eles se dissolveriam, né? Por causa desse abalo todo do céu. Tem coisas que a gente não vai conseguir responder de qualquer forma, né? De qualquer forma, ele, lá em Isaías 24, ele diz que o Sol e a Lua se envergonhará e o Sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião. Então, alguma coisa vai acontecer com a Lua e o Sol, né? Se eles continuarem flutuando por causa da carga muito maior que eles têm de eletromagnetismo, mesmo abalando tudo, eles vão ficar flutuando ainda? Será? Né? Mas, tudo bem. Fala aí, Arlindo, que... Então, segundo as escrituras, o Sol e a Lua vai continuar aqui ainda, né? Que o versículo que você acabou de ler fala que a Lua vai estar envergonhada e tal. Então, não vai sumir, evaporar, acabou. Não, eles vão continuar. Agora, a questão, para a gente definir isso tudo, a gente precisa saber primeiro o que é, onde está, quem que é o causador de tudo isso. Onde está o Sol, a Lua, se é holográfico, se não é, porque não adianta, porque senão a gente vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca, né? Então, por isso que a gente sempre pede, pessoal, ajuda a pensar, ajuda a gente não é o dono da verdade. Boa, é uma ideia boa. Até então, tem os pontos, né? Que são esses pontos aí que pega a gente. E não adianta falar, porque a Terra plana... Qualquer modelo, se você for ver em qualquer modelo, Terra pera, oca, Terra plana, Terra globo, vai chegar nesse ponto que não vai bater. Então, a gente precisa definir, né? Saber... Deixa eu falar aqui para eles entrarem na nossa live. Luana e Arlindo, deixa eu só falar uma situação aqui também. Eu estava ouvindo a Luana falar a questão do Sol, ele poderia estar acima do firmamento ou não. Aí eu fiquei pensando aqui comigo sobre isso, até procurei aqui um versículo bíblico. Assim, eu acredito, até pelo texto que eu vou ler aqui agora, que o Sol e a Lua, eles não estão acima do firmamento, né? Que eles estejam. Ou eles estão... quer dizer, vamos lá, preso no firmamento não tem como. Ou melhor, tem como sim. Mas para o Sol e a Lua e as estrelas estarem presos no firmamento, o firmamento teria que girar junto. Porque a gente vê o Sol e a Lua fazendo o seu caminho todo dia. Então, todo o firmamento teria que girar juntos, né? Ou não se sabe, até o Samuel Rogonton, no livro The Earth is Not a Globe, a Terra não é um globo, ele diz que não se sabe se as estrelas estão presas no domo ou se elas estão ali em alguma substância, alguma forma de energia muito próximas a ele. Só que assim, quando a gente lê lá o versículo, a questão da criação, eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19. Aí tá aqui, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas.
e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazer separação entre a luz e as trevas. Então, assim, mas eu também fico assim, poxa, tá, esse texto está dizendo que o Criador colocou no firmamento, mas em que parte do firmamento? Ele colocou, né? No firmamento do lado de dentro aqui para nós ou no firmamento do lado de fora? A gente não sabe, é complicado saber, né? Agora, uma questão também só para acrescentar, e tem pessoas que falam assim, tá vendo? A Bíblia diz que o maior governa o dia e o menor a noite, então o sol é maior que a lua. Não, esse maior e menor está dizendo em intensidade de brilho, de luz, de potência, de força. A luz do sol ofusca a luz de todas as estrelas e ofusca boa parte da luz da lua. A lua, o sol, ele é maior do que a lua no que se diz respeito ao brilho, à iluminação. Tanto que nos eclipses você consegue ver que o sol e a lua são esferas, né? Alguns defendem que são discos, tá? Do mesmo tamanho, tá? Do mesmo tamanho, quando acontece o eclipse solar ali, né? Então é isso, eu queria acrescentar essa situação aí, que é uma coisa para a gente discutir também. E aí? A palavra diz que foi colocada no firmamento, mas em que lado do firmamento? Do lado de dentro para nós ou do lado de fora? E a luz do firmamento, por o firmamento ter uma característica transparente, como se fosse um vidro transparente. O que você acha disso, Arlindo? Então, Leandro, um pouco mais cedo eu estava conversando com a Luana a respeito disso aí, né? E também pode ter uma possibilidade do domo ter camadas. Como você bem leu, Deus colocou no domo, aí fala céus. Será que pode não estar também em camadas? Pode estar dentro da camada do domo, entende? E é isso, é uma ideia. Não estamos batendo martelo, que nem eu estou falando, não estou batendo martelo, foi só uma ideia, certo? A Luana pode confirmar aí para mim que a gente estava conversando hoje, à tarde. Tá tudo escuro aqui, galera, vocês estão me vendo, hein? Eu estou vendo sim, eu estou te vendo perfeitamente, estou te ouvindo, Arlindo. Enquanto a Luana não volta aí, esse pensamento que você teve também é muito válido. Assim, por exemplo, os babilônios, tá? Eles acreditavam no modelo de terra plana, o ciclo de Saros, que é aquele método ali para se calcular os eclipses, né? É baseado no modelo de terra plana e na visão deles há três firmamentos: firmamento A, o domo A, domo B e domo C. Aí o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios, eu não me lembro o endereço agora certinho. Luana, ajuda aí que você está mais afiada na Bíblia do que eu. Não me lembro o endereço certinho, mas o apóstolo Paulo, ele vai falar que conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Quer dizer, será que tem três firmamentos? Não sei. Alguns teólogos dizem que Paulo não estava falando dele mesmo, alguns teólogos dizem que estava, e tem uma confusão teológica aí. Mas e aí? É o questionamento também. Será que tem um firmamento só? Ou tem mais de um firmamento e o sol pode estar num outro? Entendeu? Aí é ponto para a questão da holografia. Vamos colocar que o sol está no firmamento 2, o real, e o que a gente vê aqui no firmamento 1 seria a holografia? Bom, não sei, é outro questionamento também, né? As estrelas podemos falar que ela está nesse céu, porque ele cai, né? Agora, sim, o sol e a lua, a gente já pode pensar que está dentro ou no meio desses firmamentos, né? Agora, as estrelas não tem que lá. As estrelas elas vão cair. Então, já está definido, assim. Agora, o sol e a lua é um problema. Agora, mas tem um detalhe também, Arlindo. Agora tem um detalhe, você vê. Eu levantei esse questionamento. Ninguém é proibido de questionar. Eu gosto de ouvir o questionamento de todo mundo. Não é verdade? Agora vamos para a observação. A gente está falando de uma narrativa bíblica. Agora vamos para a observação. Quando você observa o céu noturno, e logicamente você observa a lua, você percebe que nenhuma estrela entra na frente da lua. Nenhuma estrela oculta a lua. Só que a lua
né? Algumas vezes você vê a Lua ocultando alguma estrela. Por exemplo, de vez em quando acontece a ocultação do planeta Júpiter pela Lua. A Lua passa na frente de Júpiter e tapa Júpiter. Tapa Júpiter em relação a nós, que estamos olhando, né? Então, isso me faz sugerir que a Lua ela esteja abaixo das estrelas, as estrelas estejam mais altas do que a Lua, entendeu? E, consequentemente, o Sol também. Claro que no Sol não dá para fazer esse experimento, porque quando o Sol está presente, ele ofusca todas as estrelas, não dá para a gente ter esse parâmetro. Só que à noite você percebe. Você percebe que, pô, pela observação, telescópios e tal, as estrelas estão mais longe. Quer dizer, já é uma outra situação para a gente também discutir aí, né? Pois é, Então, você falou. não é fácil. Pode falar, Lona. O Sol holográfico, a holografia magnética não exclui o Sol físico, né? O Sol e a Lua físicos. Então, de qualquer forma, quando o céu se abrir, quando as estrelas caírem, nós temos duas possibilidades. Ou o Sol e a Lua se dissolvem, ou eles continuam flutuando, mas sem a sua luz, né? Ou eles caem junto com as estrelas. Só isso, né? Agora, pessoal, uma pessoa perguntou, e algumas pessoas me perguntaram também uma outra coisa interessante. Ué, mas se a Terra vai subir para a superfície desse mar, então a cidade de Nova Jerusalém não vai descer do céu? Como é que pode? A Terra vai subir, mas a Bíblia diz que a Nova Jerusalém que vai descer. Mas, gente, quanto é a altura do domo? É aí, no mínimo, 15 mil quilômetros, sei lá, 20 mil quilômetros de altura. Quando a Terra subir à superfície, o domo abrir, nós temos aí um bom espaço ainda, né? Quando lá em Apocalipse 6 ele diz que todos olham e veem e querem se esconder embaixo das montanhas, das cavernas, porque se esconder da ira do Senhor que está sentado no trono, isso deixa claro que todos vão ver o trono de Deus. Verdade. Ele está autossuficiente para que toda a terra veja, né? Não nesse momento a cidade vai descer nesse mesmo momento. Tá bom. Existem 1000 interpretações dos eventos do fim, né? Cada um fala uma coisa. Apocalipse é muito complexo mesmo, né? Você vai lendo Apocalipse 6, Apocalipse 7, parece que vai se repetindo alguns eventos. Então, é complicado. Mas, de qualquer forma, o que vai acontecer depois dessa cena, depois que o Senhor abriu o céu, é a ira de Deus, porque eles tentam esconder da ira de Deus, então a ira de Deus vai começar a ser derramada sobre a terra. A Bíblia diz que a terra vai ser destruída pelo fogo, né? Nós temos aí o milênio, o Senhor virá descer, todo olho verá. E a Nova Jerusalém também vai descer. Tem muito espaço ainda para ela descer, gente. Tá? Vai estar lá, assim, né, no céu de Deus. Nós vamos estar na superfície do oceano primordial e vamos poder contemplar o trono de Deus, né? Mas tem muito céu. E nós vamos visualizar um novo céu, né? Outra pergunta que surgiu o novo céu e nova terra e o mar já não existe. Lá, o versículo que eu coloquei lá no final. Apocalipse 21, se eu não me engano. O mar já não existe. É muito profundo. Por quê?
algumas pessoas disseram assim, então a água, o mar da nossa terra vai escoar e a terra vai ficar seca, né, e vai subir. Mas esse mar que eu vejo que ele está se referindo é o mar acima do firmamento. Quando a terra estiver na superfície desse mar e abrir o domo, não vai mais existir esse mar acima de nós. Por isso que eu vejo muita coerência quando ele diz: o mar já não existe. Novo céu, o mar já não existe, porque o mar era o nosso céu, entendeu? Agora, Luana, aqui, concordo plenamente, perfeito. Deixa eu só voltar na questão do Sol aqui. Talvez nós acabamos de ter a resposta. Um colega fez um comentário aqui que eu não tinha lembrado disso, não tinha parado para pensar. É o amigo aqui, Ministério EP. Ele escreveu o seguinte: a Bíblia diz em Apocalipse que o Sol não mais existirá. E realmente tem um versículo que diz que o Sol não mais existirá e o próprio Criador é que dará a luz, não vai mais precisar do Sol, tá? E dá a entender que não haverá noite nos novos céus e na nova terra, vai ser só dia, porque o Criador vai iluminar toda a cidade santa, etc e tal. Agora, a Lua, ela trabalha em conjunto com o Sol e a Lua trabalham juntos. A Lua, para ela dar a sua luz, para ela produzir a sua luz, ela precisa da presença do Sol, tá? O Sol, ali, a movimentação, a diferença de ângulos entre o Sol e a Lua, vai fazer a Lua ir ascendendo ali, conforme as suas fases. Quando fica num ângulo de 180 graus, os dois, a Lua fica na fase cheia, tá? E também depois que passa o ciclo, quando estão num ângulo de 180 graus, ou melhor, ângulo de 180 graus é a lua cheia mesmo. Depois vai passar as fases, tá? E a lua vai ficar na lua nova, é quando ela está escura que a gente não vê. Agora veja bem, se depois de todos esses eventos, o terremoto, a terra subir, o domo ser tirado, as estrelas caírem no firmamento, o Sol e a Lua simplesmente podem deixar de existir, porque eles não têm mais razão de existência, uma vez que o Sol iluminava a Terra e fazia separação de dia e a noite. E a Lua, qual é a função da Lua? Iluminar a noite, tornar a noite mais luminosa. Então, eu acho que o rapaz escreveu aqui responde a nossa questão. O Sol e a Lua não vão cair, eles vão simplesmente deixar de existir. Tá, bom, me corrijam aí, o que vocês acham? Então... Gostou, Arlindo? Fala um pouco aí, Arlindo, você está mais quietinho. Achei perfeito, é aquilo que eu te falei. A gente teve a ideia, só na estrutura. Então, quanto mais pessoas ajudando a pensar, a ideia vai fluir melhor, tá vendo? A gente já não tinha pensado nisso. O rapaz aí do chat, agradeço ele, já viu uma parte, um pedaço do quebra-cabeça. E assim a gente vai montando. E um detalhe também, gente. Para quem não viu o vídeo lá no canal da Luana, aí o pessoal fala assim, beleza, vai subir a terra, né, por causa da bolha, mas só que no momento que Deus tirar o domo, essa função de ficar boiando não vai ter como, porque não vai ter pressão, e a terra, a tendência dela é cair novamente. Mas aí tem uma observação, para quem conhece o sistema da Terra plana, a gente sabe que os 360 graus da Terra é gelo, né? Tem essa geleira. E o gelo, a função dela na água é boiar. Então, a gente não sabe a extensão até onde vai. A gente sabe que é dessa forma. Então, o que acontece? Deus tirando aí o domo, certo? Então a Terra vai ficar lá boiando, como se fosse em volta dela, tivesse uma boia em volta dela, que no caso seria o gelo. Agora vamos perguntar, mas vai derreter, vai tal. Não, tudo bem, pode derreter, mas se você levar para o lado da ciência, né, o lado aplicável, você vê que isso aí funciona perfeitamente. Com você, Leandro. Quer falar, Luana, mais alguma coisa? Até porque você tem um horário aí diferente de nós, então
Você que manda, tá? Para mim aqui ainda são 10h06. Pro Arlindo também, né? Que é o horário de Brasília também, mas para você é um pouquinho mais complicado. O que você manda, Luana? Então, eu acredito que, pelo menos da minha parte, eu já falei tudo. Agora, esperar aí no chat, de repente, dar uma olhada para ver se tem, sei lá, alguma pergunta, alguma coisa, né? Ah, sim. Tem uma pergunta aqui interessante. Vou ler aqui para nós, ó. Quem escreveu foi o Linha do Equador Oscilante. Como que a água em cima do domo não escorre e fica grudada no domo? Olha só, respondendo a pergunta então, né? Ele quer saber assim, tem um domo, como que essa água não escorre e fica grudada no domo? O Linha do Equador, o nome do camarada aqui, imagina um copo com água. Imagina que toda a água dentro do copo é o oceano primordial de Deus. A Terra está mergulhada nesse oceano primordial. Não tem como esse cenário que você imaginou aí de escorrer. Ela está toda mergulhada no oceano primitivo de Deus, conforme consta lá em, acho que é 2 Pedro, se não me engano, que a Terra foi gerada na água e por meio das águas subsiste. Não é isso, Luana? Você confirma aí? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Exatamente. Então, ela está mergulhada. Como é que vai escorrer em algo que já está mergulhado, né? Que já está lá no fundo? Então, respondendo aí a pergunta do amigo aí, Linha do Equador. Vamos lá, então. Teve uma pergunta aqui também interessante sobre o domo. Ah, uma pessoa colocou, eu não me lembro agora qual foi a pessoa, se ela puder escrever aí de novo, só para eu falar o nome dela. Tá? É que vai passando, né, galera? Vai passando rápido, assim, às vezes a gente perde. Só que ela disse o seguinte, Leandro, o texto que você falou aí de Gênesis fala que Deus criou o firmamento e não os firmamentos. Só que tem outros trechos bíblicos onde, por exemplo, quando Salomão estava construindo o templo, né? Quando ele estava lá, os homens levando material, acho que está lá em Primeira Reis ou Segunda Reis, se não me engano. Quando Salomão estava construindo o templo, tá? Salomão falou assim: quem sou eu para edificar uma casa ao Senhor, se nem o céu dos céus pode contê-lo? Lembra desse versículo aí, Luana? Então quer dizer, Muito bem colocado. Olha só, Deus criou o firmamento e não os firmamentos. Mas lá em Gênesis 1, versículo 8, diz assim: e chamou o firmamento céus, no plural, céus. Então, existe sim essa ideia de camadas, né, de níveis. perfeito. Não sabemos como é, talvez espiritual, não sei, mas existe uma ideia do tipo. Agora, quando a gente fala de céu, dos céus, é o céu que está acima dos céus, e os céus é o firmamento. O céu que está acima disso é o céu onde está Deus. Então, quando esse firmamento, esses céus se abrirem, nós vamos ver o céu dos céus, que é o céu onde está Deus. Exatamente, eu também penso assim, né? Aí, essa questão, como vocês falam lá no vídeo, da Terra subir. Quantos quilômetros, antes que alguém pergunte, né? É uma pergunta até interessante. Leandro, quantos quilômetros a Terra vai subir? Bom, aí eu não sei. Não sei nem quanto tempo vai levar para ela subir. Entendeu? Mas o raciocínio, essa ideia, o raciocínio é muito interessante. Tá? É muito viável com relação a esses trechos bíblicos aí, tá? Agora, engraçado, assim, tem alguns líderes religiosos que estão aí atacando a Terra plana. O camarada lá da Igreja Adventista, o Michelson Borges, já fiz alguns vídeos aí dando resposta a algumas declarações dele, aquele Leandro Quadros também, que falou que o adventista lá, né, que tiver dando ideia aí para esse modelo de terra plana tem que ser disciplinado na igreja. Que o bando da disciplina, né? Tem que ser repreendido. Isso é uma tremenda ignorância, entendeu? Eu fico um pouco duvidoso de um camarada que ler a Bíblia
e considera ela tudo sentido figurado, nada literal. Então, meu amigo, o sacrifício de Jesus é figurado. O sábado que eles guardam não é literal, é no sentido figurado. Tá guardando sábado para quê? As bodas, a volta, cara, tudo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, tudo é figurinha, então. Então tem alguns teólogos que eles são seletivos, igual a gravidade, né? Não, isso aqui é literal, não, isso aqui é seletivo. Aí quando você fala de dízimo e oferta, não, isso é literal, tem que ter todo dia no templo. A minha raiva desses caras é essa. Entendeu? Então, eu acho que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. A Bíblia ela é muito mais literal do que qualquer outra coisa. Tem algumas coisas que são narrativas ali, tá contando parte da história do povo, um provérbio, etc e tal. Igual quando eu estava explicando a questão aqui de Lilith. Tem umas pessoas que acham que a primeira mulher de Adão foi Lilith. Lilith é uma lenda. Lilith é um demônio, é uma lenda. Entendeu? Aquilo não é literal. O próprio texto diz para você lá em Isaías 34:14 que aquilo é literal, quando ele fala sobre os sátiros. O que são sátiros? Mitologia grega, são bodes demônios. E Lilith também é um conto judaico. E no Islã que eles defendem essa ideia que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Então, a gente tem que saber interpretar algumas coisas da Bíblia e contextualizar com outros versículos para a gente não cair nesse erro de tudo tudo é sentido figurado, igual esses opositores da Terra plana e andam fazendo, né? Martins chegou aí. Martins chegou na área aí, pessoal. Fiquei notificado agora. Martins, seja bem-vindo, meu irmão. Tem uma galera que veio lá da outra live, né? Tá bom. O pessoal tá chegando da outra live aí. Tá? Obrigado aí pela presença. Martins, peço desculpa a vocês e aos demais lá da outra live por eu ter iniciado a live aqui também. Não foi para fazer nenhum tipo de concorrência. Não, você me conhece, você sabe, a gente conversa todo dia. Não tem isso conosco. É porque eu havia feito um compromisso com o Martins e com a Luana. E eu também. Com o Arlindo e com a Luana. Então, não poderia deixar a minha palavra, né, no vento. Então, eu cumpri o compromisso com eles também. Mas você é muito bem-vindo e os demais da outra live também são muito bem-vindos. Somos a grande família, galera. Estamos juntos. Boa noite, Terra Plana 2.0. Escreveu o Martins aí. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado, Leandro. Tamo junto, Martins. Arlindo. E aí, o que você tem mais a considerar? Já foi falado tudo, os nossos pontos de vista já foi tudo falado, né? Então agora a gente saber das perguntas, se alguém tem mais pergunta para fazer, se a gente puder responder, a gente vai respondendo, né? Alguns questionamentos também, tem coisas também que a gente pode colocar. Uma coisa que é engraçada você estava falando agora, Leandro, que aconteceu coisas figurativas, coisas não, né? Me colocaram num grupo e falaram para mim assim, não vem me falar de terra plana, não. Eu não quero saber de terra plana, não só quero saber de Bíblia. Falei, tá bom, então vamos falar de Bíblia, então. Aí eu falei pro rapaz assim, você lembra de Josué, que ele orou, tal, o sol parou, aí deu ordem pra lua parar em tal lugar? Mas aquilo ali é figurativo. Aí eu falei para ele assim, rapaz, tem um grande problema. É melhor você aceitar que foi o sol que parou do que você falar que foi a terra. Porque se você falar que foi a terra, olha o movimento que a terra faz, cara. 1.600 km por hora. Imagina aquilo parando de repente. O que você acha que vai acontecer com todo mundo? Cara, ia matar todo mundo. Aí pronto. Aí acabou. Isso é figurativo. Daí eu falei para ele assim, se isso é figurativo, então quer dizer então que Daniel na cova dos leões também foi figurativo. Jonas engolido pelo peixe foi figurativo também. Não, tem coisa que não. Então Sadraque, Mesaque e Abednego também, quando tu estava lá, teve o livramento lá na fornalha, também foi figurativo também. Não, isso não. Foi bem que somente na parte do sol parou, foi figurativo. Aí fica essa luta, sabe? É complicado. Sim, entendi, perfeito. Se tiver mais pergunta para fazer para a gente, faz aí pro Leandro, que o Leandro vai responder tudinho para vocês aí. Né? Não, eu vou distribuir também, eu não vou comer o bolo sozinho, não.
Luana, vou mandar essa pergunta aqui para você. O rapaz aqui perguntou sobre a questão do terremoto. Tá, deixa eu só pegar o nome dele aqui. O Danilo Costa fez a seguinte pergunta: o terremoto vai ser só para quebrar as colunas? Aquela questão do grande terremoto. Ele quer saber se vai ser só para soltar a terra, no caso, né? Bom, como está descrito lá em Apocalipse, né, Luana, que está escrito, né? Quem está relatando ali deixa bem claro que vai ser um terremoto tão grande, numa magnitude tão, assim, impressionante, que a Terra nunca houve algo semelhante, algo parecido. Então, dá a entender que realmente esse terremoto é específico somente para esse evento, para, no caso aí, romper essas colunas. Tá bom, tá certo. É isso aí mesmo. É em Apocalipse mesmo, né, Luana, que está falando que houve terremotos, que não houve terremoto tão grande como que a Terra, né, não... O terremoto de Apocalipse 6, quando ele fala como nunca houve antes, ele fala da tribulação, da aflição, né? Mas esse terremoto aqui de Apocalipse 6, quando ele fala assim, havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, só. Então, só que o que acontece? A terra, ela está nas dores de parto. Como é que é o parto? Como é que acontece as dores de parto, né? A Clarissa pode dizer aí com mais propriedade nesse momento. O que acontece? As contrações, elas começam devagarinho, e aí vamos dizer assim, vem uma contração pequena, e aí daqui a 10 minutos vem outra, né? Aí depois de 10 minutos vem outra, pequena, pouquinha. Depois um pouquinho de intensidade e ela diminui o tempo de intervalo de uma a outra. É o que a gente está vendo na Terra, né? Vai diminuindo, então terremotos sempre houveram, mas o que a gente está vendo é que com mais frequência a gente vai vendo e com mais magnitude. Até esse último terremoto aí, que vai fazer abalar todas as estruturas, como a gente leu lá em Isaías 42, né? Abalando as estruturas, ou seja, seria aquela dor de parto, seria aquela última contração para nascer o bebê, né? aquela mesmo, Isaías 24. 19, versículo 19, totalmente está quebrantada a terra, totalmente está destruída, totalmente abalada a terra. Totalmente cambaleará a terra como um ébrio, como um bêbado, e será movida e removida como a choça de noite. A sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. Então, ele fala de um abalo muito, muito maior, né? Porque, como a gente falou, abala as estruturas, sobe a bolha para a superfície. Uma pessoa perguntou aí também, Leandro, aproveitando agora, eu lembrei. Pode falar. Eu disse assim, mas então Deus está nessa água? O trono de Deus está dentro desse mar? Eu não sei se é brincadeira ou se é sério. Mas, gente, lá em Gênesis 1, né, a gente sabe que água não faz curva. Lá em Gênesis 1, ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Face das águas deixa muito claro que é a superfície dessa água, que é plana, né? Então, a terra subindo para a superfície dessa água, né? Aonde o Espírito de Deus pairava antes da criação começar, né? A criação da terra.
Então, é claro que o trono de Deus está acima dessas águas, tá, gente? E quando abrir esse firmamento, todo olho verá o trono do Senhor, tá bom? Aqui, eu estava olhando duas perguntas aqui, enquanto a Luana respondia aí também, né? A questão do tremor, do terremoto e tal. Eu vou responder aqui essas duas perguntas, então, considerei elas importantes. Não que as outras não sejam, né? Todas são importantes, só que é interessante esclarecer isso aqui. Vamos lá. A primeira, então, é do Tiago. Ele escreveu: por que haveria gelo na borda da Terra plana? Com o calor do Sol que circula em volta, já deveria estar tudo derretido. Olha só. Não. Por que não? Porque, primeiro, o Sol ele tem um limite, tá? No que se diz respeito ao seu caminho por cima do plano. E o limite dele é o Trópico de Capricórnio. Tá? O Sol, por exemplo, ele está circulando aqui, no caso no Brasil, que é também cortado pelo Trópico de Capricórnio, nós estamos na estação do ano chamada verão, porque o Sol está circulando por cima do Trópico de Capricórnio, mas a cada dia que passa, o Sol está seguindo em direção à linha do Equador. Por exemplo, enquanto é verão aqui para nós, lá para a Luana que está na Itália, é inverno, não é verdade, Luana? Aí não é inverno? Delicinha. Pois é. Por quê? Porque o Sol não está em cima do Trópico de Câncer, que está mais próximo lá da Itália. Ele está para cá, mas não, já vou responder logo, porque logo alguém vai fazer a pergunta. Não quer dizer que a Luana não tem Sol, tá legal, galera? O Sol está aqui, mas a luz dele tem uma área de abrangência muito grande, que é em torno dos 10.000 quilômetros. Então a luz chega lá, tá tendo dia e noite da Itália também. O Sol é que não está lá, a presença dele física que não está lá. E onde o Sol está é verão, e onde ele não está é inverno, nesse sentido aí dos trópicos. Tá? Por que não congela a Terra toda, igual ele falou aqui, né? Ou melhor, deveria estar tudo derretido. Primeiro, o Sol, ele só vai até o Trópico de Capricórnio, e a Antártida, ela se estende muito além do Trópico de Capricórnio. O Sol não vai lá. Boa parte da luz dele vai, mas ele não fica lá parado em cima da Antártida. Ou seja, não dá para ele derreter a Antártida. Um outro motivo também, a cor branca, ela reflete quase 100% da luz que é incidida sobre ela. Então, boa parte daquela luz que atinge o gelo ali da península da Antártida e mais uns quilômetros para dentro, ela é refletida para a atmosfera novamente. Se a Antártida fosse toda preta, aí ela com certeza iria derreter muita parte dela, porque a cor preta absorve quase que 90% da luz que é incidida sobre ela. Tá legal? Outra coisa também, o núcleo da Terra é quente, respondendo ao Tiago. Quanto mais você se aprofunda, a temperatura vai aumentando. No interior da Terra tem bolsões de magma, de lava, que são rochas magmáticas derretidas. O modelo da Terra plana não anula o núcleo de componentes químicos abrasadores, não anula de maneira nenhuma. O professor Afonso, o doutor Afonso, uma vez falou sobre isso num vídeo também. Então, respondendo essa pergunta aqui, uma outra, o Oldemar Alemão escreveu o seguinte: eu acho que as estrelas estão dentro da água porque as estrelas ficam piscando, tipo mudando de cor. Não, Oldemar, tem alguns vídeos aí que dizem que as estrelas estão dentro da água porque colocaram a câmera lá Nikon, aquela Nikon P900 apontada para a estrela e ficou distorcida. Eu acho que isso não é prova ainda suficiente para dizer que as estrelas estão lá nas águas. Bom, primeiro por quê? Porque o Criador diz que está no firmamento. Se fosse nas águas, eu acho que estaria claro lá. As estrelas estão acima das águas do firmamento, não é isso que diz. Segundo, essa variação que você vê as estrelas piscando é a turbulência atmosférica, não podemos desconsiderá-la. Existe a turbulência atmosférica. A Terra tem uma atmosfera. Então, isso vai colaborar também com que as estrelas tenham essa luz aí meio que cintilante, né? Como se estivesse piscando. Claro que também não é só isso, porque os planetas são estrelas errantes, mas eles não ficam cintilando. Mas é aí que está a diferença. Estrelas e
planetas. Planeta significa estrela errante, é uma estrela diferente, pode ser de uma outra composição e que tem um caminho no céu diferenciado, independente das demais estrelas ditas fixas. Então, assim como tem classes de anjos, tem classes de estrelas. Eu não sei se anjos são estrelas, se estrelas são anjos. Isso aí é uma linha de raciocínio aí e tal também. Mas nem toda estrela é a mesma. A própria Bíblia vai dizer num texto que eu também não me lembro agora, talvez a Luana lembre, que diz que cada estrela tem a sua glória. Então a gente vê que tem... Não tá entendendo? Aqui, ó, todos são dedos, ó, mas nem todos são iguais. Tá vendo aqui 5 dedos, mas nem todos são iguais. Então cada estrela tem a sua glória, tem o seu brilho e consequentemente tem a sua composição, seja química, física. Aí eu já não sei, aí tem que examinar. Eu nunca fiz uma análise de estrela, eu não sei. Bom, galera, eu estou muito satisfeito com a live. Eu acho que a gente já ficou um bom tempo, tá? Já são 10h30 aqui pelo horário de Brasília. Para a Luana, então, já está quase amanhecendo. Mentira, não está quase... Brincadeira, não está quase amanhecendo, não. Mas está bem tarde. Então, eu quero agradecer a cada um que esteve presente. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Luana. Obrigada, Arlindo, por virem até aqui hoje tirar dúvidas da galera. O pessoal que está aí com a gente, vão lá no canal da Luana, dá uma olhada no vídeo para vocês entenderem do que a gente falou, quem não foi lá ainda ver. É um vídeo muito bom, a gente não está dizendo que aquilo é o correto, que você tem que pensar daquela forma, exato, mas é uma forma de você pensar, de você questionar sobre tudo que a gente aprendeu, enfim, e eu acho que tudo é sempre válido para a gente, né, adicionar ao que a gente já aprendeu. Então... Desculpa te interromper, amor. Pessoal, corrigindo aqui uma informação que eu me equivoquei. Corrigindo uma informação que eu me equivoquei aqui, a Cirleide Rocha escreveu aqui, bem lembrado. Eu estou corrigindo, então. Ela colocou, não, Leandro, os vulcanólogos falam que há bolsões de magma nas câmaras vulcânicas ou câmaras magmáticas e não no centro da Terra. É isso mesmo, tá certo. Eu me equivoquei aqui na hora que eu falei. Câmaras magmáticas, tá? O centro, mais lá na profundidade, o professor Afonso falou que os dados sismológicos indicam um líquido que tem a mesma densidade da água, tá? Não dá para saber ainda se é água, pode ser que seja, com certeza, pode ser a água do grande abismo, conforme a Bíblia diz. Mas, obrigado, Cirleide, por você ter atentado aí, porque eu me equivoquei de fato. É nas câmaras, tá? Pode continuar, O nome do canal da Luana, Douglas, é Luana Martins BR. Ela tá aí na live também. Ela já comentou aí. Dá uma entradinha lá no canal dela, dá uma observada lá no vídeo, que tá muito bom. Perfeito. Arlindo, pode dar suas considerações finais, depois a Luana também dá suas considerações finais. E lembrando que o Arlindo tem a página no Facebook, isso, galera que entrou depois. Arlindo Rocha. Ele coloca coisas lá muito boas, ele compartilha, o pessoal vai colocando no YouTube, ele tem um portfólio ali muito bom de terra plana, então deem uma olhada lá que vale a pena e sigam o Arlindo lá no Facebook. Verdade. Quero agradecer aqui o pessoal todo aí que deu atenção para a gente, para essa ideia, como eu disse. E travou. Acho que travou o Arlindo aqui. Pelo menos para mim, travou. Travou na live aqui. Tá voltando? Tá voltando. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigadão. Beleza, Arlindo. Tamo junto. Forte abraço. Luana, pode dar suas considerações finais aí, falar um pouco do seu canal. Galera, se inscrevam no canal da Luana, o canal também é muito bom, vai lá, participa, vamos ajudar o canal a continuar crescendo. Sua vez, Luana, fica à vontade. Obrigado, Leandro, obrigado, Clarissa, por essa oportunidade. Muito bom conversar com vocês aqui, muito bom mesmo. E é isso, gente. O meu canal, gente, eu não falo exclusivamente de terra plana. Eu coloco ali algumas meditações da Bíblia e algumas coisas eu gosto de somar. Então, tipo, o que todo mundo está falando, eu não quero repetir, entendeu? Eu gosto de falar algo para somar.
Então, tipo, eu não faço vídeo toda hora, faço vídeo, tipo, uma vez por mês, né? Mas tem alguns vídeos ali, análise de música, música gospel, essas músicas terríveis que a gente tem visto aí, né? O gospel, como tá andando, né? O sistema religioso. Então, devagarinho, colocando algumas coisas para fazer as pessoas pensarem, né? E claro que Terra plana é um assunto fascinante, é um assunto muito, muito gostoso de se abordar, de se estudar, né? Então, eu gosto muito, desde que eu descobri a Terra plana, tem um pouco mais de um ano só, né? Então, gente, é isso aí. Estamos no fim, perto do fim. O Senhor está muito perto, né? A gente tem que estar muito bem preparado, porque todos esses eventos aí que a gente conversou e tudo está muito perto de se concretizar, né? Então, vamos ficar ligados, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, Arlindo, também. E fica na paz aí todo mundo, tá bom? Beleza. Pode falar. Só para complementar aqui, o Marcos Marte está perguntando já tem bastante tempo qual que é a distância do Sol e da Lua da Terra. Eu acredito que é uma informação que é... Ah, sim. Até no livro de Martins também consta essa informação. A Lua parece que é de 4. Eu estou com o livro um pouco longe ali, depois. Vamos lá. 4.800 a 5.000 e o do Sol 5.000 a 5.200. É algo desse tipo assim. A distância entre o Sol e a Lua. Perdão, a altura, né? Que o Sol e a Lua estão aí por cima do modelo da Terra plana. Deixa eu ver se eu localizo aqui o tópico que ele mostra, que ele fala do experimento. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, página 94. Enquanto isso, galera, amanhã vai ter live de novo, nesse mesmo horário, 8h30 da noite. Pessoal que está perguntando, se a gente não conseguiu responder sua pergunta aí hoje, deixem nos comentários aqui quando a live terminar, porque a gente consegue depois visualizar e responder, ou de repente responder na próxima live. Hoje vai ter outra live? Não. Hoje essa foi a primeira e última. Tarde, né? Quer dizer, essa é a segunda já, né? É isso teve mesmo. Uma antes, não teve? Aqui no canal, nossa, não. Então essa é a primeira e única. É isso aí mesmo, então. 4.800 a 5.200 quilômetros de altitude. Bom, pessoal, então agradeço mais uma vez, Arlindo. Obrigado aí por ter aceitado o meu convite para a gente discutir o assunto desse vídeo, que muito bom, gostei muito. Por mim, eu ficaria aqui até o dia amanhecer, mas não dá, né? Temos outros afazeres. Luana, muito obrigado também por ter se sacrificado aí, cedido seu tempo, questão de fuso horário e tal, a gente sabe como é que é. Tá? E a cada um de vocês que estiveram presentes. Como a minha esposa já falou, amanhã tem live também, nesse horário aí por volta de 8h30 da manhã, que eu vou trazer um assunto bem interessante também. Tem coisas acontecendo sérias aí no mundo que não podemos ficar desprevenidos. São sinais do grande e maravilhoso dia da volta do Senhor Jesus. Também. O Enzo também está com a gente. Enzo, forte abraço, meu camarada. Boa noite para você. Então é isso, galera. Obrigado aí. Obrigada, pessoal. Fiquem na paz. Obrigada, Luana. Obrigada, Arlindo. Falou.